trabalhar hoje um design de porcelana importante que aconteceu ao longo dos séculos, tá? É o design azul pombinho ou a louça do salgueiro. Em primeiro lugar, quero deixar claro que quando a gente chama louça, né, é a matéria-prima, tá? Essas peças eram feitas em porcelana ou em faiança. A faiança, de certa forma, um pouco mais grosseira, devido ao tipo de matéria-prima que ela tem. É um grès, uma cerâmica queimada a uma alta temperatura que oferece resistência, impermeabilidade, se torna compacta, né? O brilho é vítreo, mas ela não tem a leveza que a porcelana tem. Tá? A porcelana tem uma matéria-prima chamada kaolin, é o calcário branco. Então esse calcário vai fornecer à porcelana uma finura que a faiança não vai ter. Mas tanto em faiança quanto em porcelana, a pintura azul pombinho aconteceu. Tá? É bom lembrar que tanto faiança quanto porcelana já eram executadas na China, a faiança pelo menos há 1400 anos antes de Cristo, né? E a porcelana um pouco depois, mas também tão importante e tão antiga quanto, né? Inclusive o Oriente é quem detinha essas técnicas. Então, por ser muito antiga, claro que o restante da Europa, a América depois que foi colonizada, precisava dessas peças, né, para que os seus nobres, a sua burguesia, os seus donatários, no caso do Brasil, das capitanias hereditárias, pudessem ostentar essa louça em casa, né? Então, até que a Europa pudesse confeccionar porcelana, ela vai inicialmente trabalhar faiança. Inclusive faiança vem do termo faenza, que seria o local na Itália onde essa faiança era bastante elaborada e inclusive acontecia a exportação de lá para outros países da Europa, né? E sempre a preocupação em representar o Oriente, porque o Oriente era o berço da porcelana e da faiança também. Então o que vai acontecer? Essas temáticas orientais, essas bordas com cercaduras orientais, sempre vão ser bem-vindas, tá? Inclusive na Europa. E no Brasil também. A partir do momento que o Brasil começa a confeccionar porcelana ou faiança, a temática oriental vai estar presente. Tá? É algo cultural, é algo que representa o berço, né, do surgimento dessa porcelana, dessas faianças. Então era de bom tom, digamos assim, eles executarem, né, as temáticas semelhantes. Então a louça do salgueiro é uma louça que vai explicar uma história, né, uma lenda que aconteceu na China. Eu vou mostrar a peça a vocês. Tá? A peça azul pombinho, basicamente, o desenho não muda. No máximo, uma variação ou outra de maçãs nessa árvore maior, atrás da casa. E ela representa a história da filha de um rico mandarim, uma filha única que ele amava muito, e que ele se surpreende quando sabe que ela está sendo cortejada por um carteiro e está correspondendo a essa corte. Né? Então ele fica muito chateado, desgostoso, porque a filha tinha um padrão social alto, o carteiro jamais teria. Né? Mas, no entanto, ele, para evitar todo esse problema, ele prende a filha dentro de casa. Né? Com o passar dos dias, o carteiro sente falta dela e escreve propondo uma fuga. Tá? Como ele não tinha coragem de bater na porta do mandarim e entregar a carta pessoalmente, ou tinha medo de entregar a alguém e essa carta não chegar às mãos dela, né? O que é que ele faz? Ele aproveita a casca de um coco, coloca o bilhete dentro, faz uma velazinha e coloca dentro d'água. E essa casquinha de coco vai levar o bilhete até a janela do quarto da filha do mandarim. Tá? Ela rapidamente decide fugir. Né? A cena que nós vemos aqui, atravessando a ponte, estão os três. O carteiro na frente, segurando a roca de fiar dela. Ela levando a caixa de joias. E o pai com o chicote atrás, tentando resgatar a filha. Tá? Infelizmente ele não consegue, o casal se adianta, foge. E o pai, desgostoso, então, lança uma grande maldição. No primeiro beijo que o casal desse, eles se transformariam em um casal de pombos, que aparece no alto da imagem. Tá? O salgueiro é essa árvore que divide praticamente
o pano de fundo em duas cenas. Então a gente tem, né, essa temática interessante, porque é uma lenda chinesa, uma lenda que se torna conhecida até hoje, né, por conta dessa estamparia. Sempre foi feita em azul, por isso azul pombinho, né, se baseando na cor. Na realidade eles usavam muito o branco, o estanífero, né, o estanho gerava o branco e o cobalto gerava o azul. Como eram ocres, eram minérios que havia uma facilidade em encontrar, então, basicamente, naquele momento, né, da antiga China e depois mesmo que Portugal chega até lá, esses óxidos serão muito utilizados. Tanto é que a gente pode lembrar, vocês já viram, os azulejos portugueses geralmente são nessas cores também, tá? Então havia uma abundância dessa matéria-prima para extrair a cor branca e a cor azul. Então o que vai acontecer? De certa forma, um prestígio trazer essa louça chinesa para a Europa com essas características. Ainda que as encomendas fossem feitas de aparelhos de jantar, de louça de toalete, de vaso noturno, uma série de objetos fossem feitos a gosto europeu, mas a temática da decoração era importante ser oriental. Tá? Isso era status. Com o passar do tempo, a própria Europa, depois que descobre as jazidas de Caolin, começa a executar, né, a porcelana. Então a gente vai ter Meissen, vai ter Sèvres, Limoges, né, Staffordshire na Inglaterra. Inclusive essa fábrica produziu muita louça azul pombinho desde 1776 aproximadamente, e eles não deixam de utilizar essa temática porque de certa forma é algo que denota prestígio às peças, né? Então a gente tem a louça das Índias, que é a louça chinesa que vinha por importação do Oriente, né? Temos a louça inglesa, que também repete essa mesma temática. No Brasil, nós tivemos, no início do século XX, a fábrica das Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo, um jogo de porcelana, né, com a temática do azul pombinho, e a marca Mode Canton. Acreditava-se, né, que seria uma marca fantasia, que as pessoas se atrairiam. Realmente, durante décadas, muita gente que não comprou diretamente na fábrica, que já recebeu de herança, pôde perceber, acreditava até que era louça de Cantão. Cantão foi um dos maiores centros de exportação de porcelana oriental para a Europa, para todas as partes, né? E, no entanto, foi interessante porque os próprios designers das Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo apelam para essa questão da marca fantasia para dar uma veracidade maior ainda à peça. Claro que não foi só Mode Cantão, seria Modelo Cantão, né? Foram outras marcas também que acabaram dando certo prestígio. Então, nos anos 20, anos 30, a gente vai ter essa série de aparelhos de jantar, de objetos variados com a temática do azul pombinho. E, no final do século 20, nos idos da década de 1990, a gente vai ter Oxford lançando uma série de louças modernas, mas com a temática do azul pombinho. Então já não teríamos mais aqueles recortes, as bordas recortadas em relevo, que era uma característica da porcelana antiga, mas teremos peças modernas, com bordas lisas, mas com a temática azul pombinho. Então o que mostra é que é um design atemporal. Sempre está referenciando o berço da porcelana e sempre seria um status ter isso em casa, tá? Entre o limiar do século XIX e século XX, alguns países, como a Argentina, por exemplo, confeccionaram azul pombinho não em azul, tá? Tons de verde, tons de marrom, rosa. Então, pela primeira vez, a gente vê uma variedade de colorações, mas isso é muito mais exceção do que regra, tá? A regra é ser dessa mesma maneira. A gente vai ter o azul e branco, né? Nós vamos ter uma variação de colorações, azuis mais fortes, azuis mais claros, tá? De acordo com as fornadas também, né? A gente sabe que essa porcelana tem que ser queimada 3 vezes, porque senão fica com aspecto marmorizado, né? Então há todo um processo para que a porcelana chegue no estágio final, inclusive com a pintura. Inclusive, se tiver bordas douradas ou desenhos dourados, ainda requer mais uma queima. Nós vamos falar isso nos próximos vídeos.
ok? Então, espero que vocês tenham gostado, comentem, sugiram, tá? Que o meu papel aqui é trazer conhecimento para vocês. Então, um abraço a todos e até a próxima.